Matrix tem dois significados. O primeiro tem a ver com a origem da palavra. Ironicamente, Matrix significa origem. Enfim, né? Também pode significar fonte, útero ou mãe. O segundo significado tem a ver com algo que você já está acostumado, que significa sistema ou rede, que tem a ver com a mentalidade e o comportamento do mundo em que estamos. Falando em mentalidade e comportamento, lá em Romanos 12:2 vem dizendo: não imitem o comportamento deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em sua maneira de pensar, a fim de que aproveitem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em resumo, você tem que permanecer na fonte, que é Deus, e Matrix em seu primeiro significado, e você deve sair do sistema, que é Matrix em seu segundo significado. É o sistema criado pelo nosso inimigo, que você sabe muito bem de quem eu estou falando. E aí, jovem Deus, para você que não me conhece, meu nome é João Victor e no Conhecer Jesus 7, que é o nosso canal, a gente fala sobre todas as áreas da vida, isso é física, mental, espiritual, emocional, familiar, sexual, em relacionamentos, todas as áreas. Tudo a gente fala aqui de acordo com a Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre se existe um sistema como a Matrix, e se existir, como sair desse sistema e como não viver como a maioria vive e ser diferenciado de acordo com a palavra de Deus. Bem, respondendo a sua pergunta, sim, Matrix existe. E existem os três agentes também. Os três agentes são governo, banco e mídia. A gente vai falar sobre cada um deles e também a gente vai trazer uma lição para você se livrar deles. Começando com o governo. Seja de direita, esquerda, centro, qualquer lado, qualquer tipo de governo. Qualquer governo não quer que você seja livre financeiramente, mentalmente e espiritualmente. E nem emocionalmente. Por quê? Eles querem que você dependa dele o resto da sua vida. Que você dependa, vou lhe dar um exemplo, de INSS. Que só para você ter uma noção, o INSS tem na fila da aposentadoria hoje 3 milhões de pessoas. Muitas estão esperando há 5 anos, 8 anos, até 10 anos. Sendo que essas pessoas já deveriam estar aposentadas, mas elas não estão aposentadas. E olha, para piorar ainda mais, 99% das pessoas que estão aposentadas não conseguem se sustentar com o dinheiro da aposentadoria. Tem que trabalhar de alguma outra forma, tem que pedir ajuda a algum familiar. Enfim, isso não é eu quem estou dizendo. Tem um próprio dado do IBGE que diz isso. Como ele mantém as pessoas na Matrix, o governo, né? É simples. Ele faz isso através de discursos nas campanhas políticas, né? Palavras bonitas, promessas, programas sociais que a população acha, tal governo, fulano X está sendo bom comigo porque me dá isso, isso e isso. Só que não, meu amigo. Se você parar para pensar, quanto mais o governo ele dá benefícios sociais e muitas vezes para pessoas que nem precisam, ou pessoas que poderiam trabalhar, mas não estão trabalhando justamente para receber esse benefício, isso vai acabando cada vez mais com o país. Por quê? As pessoas acham que o governo produz dinheiro. Não, o governo não produz dinheiro. Quem produz dinheiro é a população. O governo só faz gastar. E gasta muito mal. A primeira lição prática é: apesar da maioria dos políticos serem corruptos, se brincar até todos, você tem que escolher aquele que está mais de acordo com os princípios da palavra de Deus. E, se você der uma olhada aí na sua Bíblia em Eclesiastes 10,
5 e 6, ele vem falando justamente isso. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Esse verso aqui, quando ele fala governador, não está se referindo a quem está numa posição política, sei lá, por exemplo, governador, senador, deputado, blá blá blá. Ele está se referindo ao povo, porque é o povo que, se você para pensar, é o povo que governa o país, porque é eles que escolhem as pessoas para governarem o país. Logo, é eles que têm a responsabilidade de escolher qual é a melhor pessoa para governar. E isso é responsabilidade minha, sua, de todos nós. Então, você tem que escolher pessoas que estejam de acordo com os princípios da palavra de Deus. E também não depender do governo. Daqui a pouco você vai ver como não depender do governo. Você pode perguntar, mas como é que eu não vou depender do governo? Vou falar daqui a pouquinho. Segundo a gente, é a mídia. A mídia é provavelmente, ele é o mais destrutivo dos três aqui. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque a mídia, ela influencia diretamente na sua mentalidade. E ele vai fazer com que você tenha a mentalidade de pobreza pelo resto da sua vida, se você deixar. E quando eu falo pobreza, eu não estou falando só financeira. Eu estou falando espiritual, com relação ao seu relacionamento com Deus. Eu estou falando familiar, com relação ao seu relacionamento com a sua família, com seus pais, com seus filhos, seus familiares e todas as outras pessoas. Com relação à sua área emocional, que você fica ali de uma forma ignorante e emocional com relação às suas emoções, a como gerenciar o seu mental, o seu emocional, enfim, todas as áreas. Ela faz isso através do quê? Vou dar uma série de exemplos aqui. Na indústria alimentícia, por exemplo, as empresas fazem o quê? Produzem alimentos de baixa qualidade. Isso eu estou falando o quê? Coisas como salsicha, refrigerante, embutidos, salgadinhos, pipoca, tudo isso, o sorvete, enfim, essas coisas. Tudo isso são alimentos de baixa qualidade, que foram criados pela indústria alimentícia e que se afastam do padrão que Deus criou, que é justamente o natural, que é o que vem, que você planta na terra. Aí tem também a indústria farmacêutica que, meu amigo, tudo tem que ter um remédio, um suplemento. Se você tá com uma dor de cabeça, remédio. Se você tá com dor na barriga, remédio. Se você não consegue fazer tal coisa, suplemento. Se não consegue fazer aquilo, suplemento. Suplemento aqui, remédio suplemento ali. Daqui a pouco você tá tomando 10 remédios, 10 suplementos e não consegue mais viver sem um remédio e sem um suplemento. E também, para finalizar, né, os principais, as ideias antibíblicas. Que é o quê? A mídia diz o quê? Toda forma de amar é aprovada, você pode fazer. Seu corpo, suas regras. Ideias como comunismo, feminismo, evolucionismo, enfim, essas ideias aí totalmente fora do padrão do que Deus criou. Segunda lição, para você não cair nesse papinho, nessa ladainha, né? O que você tem que fazer, estude a Bíblia, amigo. Porque você estudando a Bíblia, você tem base. Base para o quê? Você tem argumento para quando alguém vier dizer que Deus não existe, que a gente veio lá numa sopa primordial enfim, de bactérias, células, e depois foi evoluindo ao longo do tempo, e teve os animais marinhos, e depois teve os animais terrestres, aí depois veio uma espécie parecida com um macaco, e a gente tornou um ser humano em milhões e milhões de anos. Pelo amor de Deus, mano. Você olha a complexidade do universo, e você vê que não tem como, não existe isso. Não tem como você olhar para o universo, olhar para a complexidade do universo, as leis da gravidade, do espaço, do tempo, a Terra em si, todas as características, a rotação na Terra, o eixo de rotação na Terra, a proximidade da Terra com o Sol.
tanta coisa que não tem como tudo isso ter sido um acaso, cara. Não tem como, não tem lógica isso. Sem falar que quando você não acredita que Deus existe, então a sua vida e nada é a mesma coisa. Por quê? Sua vida não tem propósito. E o que o mundo diz é que você define o seu propósito. Então, se o seu propósito for fazer o que não presta o resto da vida, esse é o seu propósito. Só que Deus não diz isso. Deus, ele te dá um propósito incrível, que é justamente você honrar e glorificar ele, e você não apenas viver, mas sim ter uma vida em abundância, e você poder ser salvo do pecado e da morte eterna, e também ajudar outras pessoas a serem salvas. Aí você vem dizer que, né? Pelo amor de Deus. Tanto que se você der uma olhada em Josué 1:8, diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, no caso, a palavra de Deus. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, se a gente seguir a Deus, nós obteremos sucesso. E eu não estou falando que você vai ter rios e rios de dinheiro. Não é isso. Eu estou dizendo que você vai ser salvo. Sucesso é isso. Sucesso é você ser salvo por Deus. É claro que se você seguir os princípios bíblicos financeiros, você pode se tornar rico, com certeza. Mas Deus nunca garantiu isso a você. Ele garantiu a você que você seria salvo. Só para finalizar essa segunda lição, elimina canais abertos. Não, me diz o que tem de bom em canal aberto. Por quê? Jornal de manhã, jornal de meio-dia, jornal de noite. Só tem desgraça, só tem não sei quem morreu, foi assassinado, levou tiro, fez isso e aquilo, guerra não sei aonde, surto de nova doença do outro lado do mundo. Ai, se essa doença vir para cá, a guerra está avançando cada vez. Aí as outras coisas, novelas que tem o quê? Prostituição. Aí os outros programas falando da vida dos outros, fofoca. Tu vai aprender o que de bom aí? Nada. E por último e terceiro, os bancos. Os bancos não são empresas sem fins lucrativos. O banco não é uma ONG. O banco é uma empresa com fins lucrativos. E ele vende produtos. Quais produtos? Os produtos é Previdência Privada, CDB, RDB, LCI, LCA, fundos multimercado. 99% dessas coisas, né, desses investimentos aí, né, são péssimos. E eu não quero nem falar da poupança, que a poupança não tá nem nessa lista porque ela... Então, terceira lição, busque conhecimento da Bíblia. Eu tô falando aqui na área financeira. Você olhar em Eclesiastes 11:1 e 2, entendendo assim: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Isso é, a Bíblia, 3.000 anos atrás, estava dizendo que você não deve deixar o seu dinheiro num canto só, que você tem que diversificar. Isso é, colocar o seu dinheiro em vários lugares diferentes, porque se um lugar lá acabar caindo, falindo, você tem os outros. E é claro que você, para ter a menor chance possível de que isso aconteça, de que algum do seu investimento ele dê BO, você tem que estudar. Estudar a Bíblia, estudar investimentos, você tem que estudar a área financeira. Você tem que ver pessoas, tem que assistir vídeo de pessoas e procurar materiais que ensinem isso, que estejam baseados, por exemplo, nesse princípio bíblico da diversificação. Você faz isso como? Por isso que você tem que estudar e escutar conteúdos da palavra de Deus e também de pessoas e livros e podcasts
e vídeos, enfim, de pessoas que estão falando da palavra de Deus e também de outras áreas, mas de acordo com a palavra de Deus. Porque é isso que edifica a tua vida, é isso que te leva mais perto de Deus e de cumprir o propósito que Ele deixou para tu. Inclusive, uma pessoa que recomendo muito na área financeira, o nome dele é Luciano Fernandes, que eu vou até deixar o canal dele aqui embaixo, que ele fala muito sobre mentalidade nos investimentos e também com você investir com a mentalidade certa, né? E não adianta você investir e não ter mentalidade para investir, porque senão você acaba ficando doido emocionalmente. E com relação a livros, alguns livros que eu já li, assim, achei muito bom. Aqui, A Batalha de Todo Homem, aí Homem do Reino, né, que eu acabei de falar. Aí, tem também outro aqui, deixa eu pegar aqui, Sem Esforço. Enfim, tem muitos livros bons que você pode ler e está de acordo com a palavra de Deus e que vai te ajudar muito. Agora você tem que procurar, amigo. Você tem que buscar. Porque quem busca, encontra. Se você pedir direção a Deus, pedir que o Espírito Santo te guie e buscar conhecimento, primeiramente na Bíblia, em fontes que estejam de acordo com a Bíblia, você vai encontrar. Né? Vou tirar esse terno aqui. Enfim, concluindo, a gente viu 3 lições práticas para gente para a gente se livrar dos 3 agentes, que é o governo, a mídia e os bancos. Você viu que a primeira lição prática foi escolher quem está mais de acordo com os princípios da palavra de Deus, que a gente viu lá em Eclesiastes 10, 5 e 6, que é o povo quem escolhe os seus governantes. E o povo quem governa o país, né? Então, se tá um representante político mal, culpa do povo. Também você aprendeu que você não pode depender dele. Como? Aí nós chegamos na segunda lição prática e a terceira lição prática. A segunda lição prática é estudar a Bíblia e viver de acordo com os princípios dela. Em tudo que você faz, em todas as áreas, você terá sucesso. Você será salvo por Deus. E eliminar todo tipo de conteúdo ou ideia antibíblica. E aqui a gente viu o exemplo dos canais abertos, só passa porcaria, só passa besteira. E você elimine esse tipo de conteúdo da sua vida. Terceira lição prática foi buscar conhecimento da Bíblia com relação à área financeira. A gente viu como exemplo Eclesiastes 11, 1 e 2, sobre o princípio da diversificação. E também buscar conhecimento de pessoas e materiais que estão de acordo com a palavra de Deus. No caso, ler livros, que eu indiquei para você, livros A Batalha de Todo Homem, Homem do Reino, Sem Esforço. E também tem vários outros livros. Só que eu indiquei foi o Luciano Fernandes, que eu já falei, né? Vou deixar aqui embaixo. E também você ouvir podcasts, comprar cursos, porque conhecimento liberta. A própria palavra de Deus já disse isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Então, é isso, jovem Deus. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu só peço a você que deixa o seu joinha aí. Se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações para você ficar por dentro de cada um desses vídeos aqui maravilhosos que edifica a tua vida. E se você puder, compartilha com outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo, que também gostam de serem edificadas, de conteúdo bom. E é isso. Até mais, meu Deus. Valeu!